Boa noite, mais um sábado que a gente começa com a live Qual é a sua linha de chegada? Esse mês a gente tem uma mudança aqui nos nossos programas, porque todo sábado eu tenho trazido uma mulher com uma história de superação e uma história de reinvenção durante o período de pandemia. Mas nós estamos no mês de Novembro Azul. Então, no mês de Novembro Azul, eu resolvi mudar um pouquinho o nosso trabalho e eu vou trazer aqui homens que tiveram propostas de reinvenção nesse momento de pandemia, né? A primeira pessoa que eu tinha que trazer e que eu estou trazendo aqui hoje é o Zeca. O Zeca é meu treinador, né? Ele faz parte da Zetrec, que é a minha assessoria de corrida. Ele já entrou aqui, então eu vou chamar o Zeca para entrar e bastante a assessoria dele nesse período de pandemia e deve ter outras transformações aí que ele vai contar para a gente nesse Novembro Azul. Então, vamos esperar, tá conectando, e aí chegou o Zeca. Cheguei. Tudo bem, Sara? Tudo bem com você, Tudo Zeca? bem, meu amor? Tudo bem, tô aqui Então, acertando aqui o ângulo aqui só para ficar bonitão para é, você. então fica bonitão aí. Eu tava contando pro pessoal, Zeca, que esse mês é o mês do Novembro Azul. Então, em homenagem a vocês homens, os meus convidados em novembro serão todos homens. E Ah, que vocês legal. também têm direito a ter histórias de reinvenção e histórias Pois. motivadoras nesse período de pandemia, né? E como você é o cara com quem eu comecei a correr, foi sempre a minha assessoria de corrida, né, a Zetrec, né? Nada como o coach Zeca para ser o meu primeiro convidado aí neste novembro. Então começa aí se apresentando para o pessoal, para as pessoas que não te conhecem, e aí a gente vai bater esse bate-papo aqui. Legal, é o seguinte, olha, primeiro lisonjeadaço, assim, né, por ser o primeiro cara, espero trazer a energia que você precisa aí para esse bate-papo, que o pessoal curta bastante, né. Bom, eu sou o professor Zeca, tenho 55 anos, mas e se o papo é se reinventar, eu me reinvento desde que eu nasci, né, praticamente. Tô na minha terceira faculdade, eu sou professor de educação física, sou formado em educação física, sou formado em nutrição, estou fazendo agora a faculdade de psicologia, tenho pós-graduação com especialização em 4 linhas diferentes de trabalho, né, fisiologia do esporte, treinamento esportivo, psicologia do esporte, nutrição esportiva. Então tem tudo um movimento de reinvenção durante toda a minha vida, porque essas reinvenções elas se completam, né? Elas vão te complementando, elas vão completando algumas relações, e isso é o que faz a gente crescer, né? Eu sou o dono da Zetrec, né? Sou um dos sócios da Zetrec, que é uma das maiores assessorias esportivas aqui do Brasil, onde eu tenho o prazer, né, de acompanhar a Sara nos nossos treinos, Que e quando é eu uma, entrei era pequenininha, né? não E é, foi não é? crescendo. Não é? É uma assessoria de 26 anos, está fazendo 27 anos esse ano, e a gente começou realmente, assim, de pouquinho, né? Agora a gente tem, sei lá, uns 800, 900 alunos, né, que a gente acompanha, faz um trabalho específico para a empresa, faz um trabalho específico para a pessoa física, né? Cada um tem suas necessidades, que também faz parte de uma reinvenção, né, dos propósitos e tal. E hoje estamos aqui trabalhando em cima de como vai ser essa pandemia, né? Com o novo presidente nos Estados Unidos, o nosso presidente aqui, né, ajudando a gente para burro na pandemia, né? Então a gente vai trabalhando do jeito que pode, né? E é isso aí. Independente do partido, né? A primeira vice-presidente mulher dos Estados Unidos. Não é? Então, Não isso é? é, assim, histórico Não e a é? gente tem que celebrar, né? Não, e É muito um lindo fato muito isso, né? importante, né? E os Estados Unidos já teve o primeiro presidente negro, né, que foi Obama, agora a vice-presidente, que é uma negra, né, e que se bobear, se o Biden fizer tudo direitinho, né, vai colocar ela de presidente na próxima, né? É uma coisa muito legal para as mulheres. Eu, olha, tô curtindo pacas. É isso aí. Vamos falar da assessoria, Zeca. A gente corre na rua, né? A gente corre nos parques. A nossa vida foi sempre se encontrar de manhã, à tarde, nos principais parques de São Paulo, sábado lá na USP, uma série de atividades externas lá na Estrada Velha para o pessoal de triatlo,
treino de natação na praia, e a Zetrec sempre se inventando e reinventando, né? Levando a turma para pedalar na estrada, uma série de coisas. E vinha nessa pegada super forte aí, esse ano cada vez mais, treino de escadaria, só inventando modos. Zeca, cada ano trazendo uma novidade para a assessoria e trazendo coisa diferentona para a gente. Aí chega essa coisa microscópica que a gente não conhece, ninguém nunca viu, não conheceu, não falou, ninguém te apresentou, a gente não sabe se existe. E esse neguinho falou assim: para tudo. Uhum, uhum. E aí? Exatamente. Então, para você ver como é interessante, né? Às vezes as relações, as grandes relações vêm das pequenas coisas, né? E são exatamente essas coisas que são mais difíceis de a gente lidar, né? Então, e olha, e teve uma sorte aí em cima disso, né? As assessorias esportivas, como você falou, trabalham ao ar livre. E o ar livre sempre foi bem-vindo durante toda essa pandemia, né? E foi em cima disso que a gente teve que se agarrar, né? Imagina se a gente fosse uma academia, né? A academia fechou mesmo, não teve jeito de nem ter alguma situação. Então, quando veio a pandemia, eu acho que aí tem todo um lance de habilidades, até que os executivos precisam ter e tal, né? De você conseguir analisar a situação com frieza, né? Não se deixar envolver com o emocional e tal, analisar o que você tem na mão, como é que você consegue se relacionar com isso tudo, para você começar a criar alguns pequenos objetivos, começar a pensar na tua equipe, pensar na equipe tanto de trabalho como na equipe de clientes, né, que você tem, o que você tem que levar para esses caras, como é que você tem que levar, quais são os fatores que estão influenciando nas pessoas, né? Então, essa foi a primeira coisa que a gente tentou fazer aqui na Zetrec, foi isso. O que a gente tem na mão, quais os pontos positivos que a gente tem, o que pode afetar dentro dessa relação que a gente tem e como proteger as pessoas, né? Porque isso era o mais importante, né? Como é que a gente vai proteger tanto os alunos como os treinadores de um negócio microscópico que a gente não sabe o que pode acontecer, né? E aí, depois de tudo isso mais tranquilo, entendendo, então, quer dizer, quando você parte disso, você fala assim, bom, eu tenho que ser especialista nesse troço, eu preciso entender o que esse bicho afeta, né? Então, a primeira coisa foi conversar com gente, né? Conversar com os especialistas médicos, o que afeta, como é que tá e tal. E é interessante que a pandemia veio passando por ondas, né? Então, no começo, todo mundo morreu de medo, todo mundo ficou em casa e tal. E aí outras coisas vão influenciando e as pessoas começam a sair mais de casa. Hoje a gente está já num processo diferente. A gente nota que a área de saúde já entende bem o que é a doença, tanto é que você vê número de casos aumentando e número de mortes caindo, né? Então, quer dizer, as pessoas conseguem administrar melhor um pouco essa pandemia toda e a gente consegue se relacionar melhor com ela. Mas isso tudo vem de um processo de mudança, né? Quer dizer, então a primeira coisa foi tentar entender, porque nós somos também as primeiras pessoas que as pessoas perguntam, né? Pô, Zeca, e agora? Como é que a gente faz e tal? E se eu não soubesse, eu não posso ensinar os caras, né? Então, a equipe da área médica, tanto os nossos alunos como os nossos parceiros, foram primordiais dentro disso. E aí, dentro dessa importância que eles tiveram, nasceu uma das nossas reinvenções dentro do processo, que foram as lives, né? Como hoje aqui a gente está participando, né? Eu estou participando de uma live com você, a gente criou uma live oficial da Zetrec, que acontece semanalmente, sempre trazendo um cara diferenciado. Quer dizer, é um cara que, de alguma forma, não é aquelas lives, então eu vou aqui chamar o meu amigo que corre comigo para conversar comigo. Não é isso. A ideia, não é? A ideia é chamar um cara que vai agregar, que vai trazer alguma informação bacana, né? E Me dentro sinto delas vem lisonjeada, você, né? né? Porque eu fui uma convidada, né? Não é? Mas porque dentro disso existe o lance da informação técnica, né? Informação de um médico, de um nutricionista, de um psicólogo, de um fisioterapeuta, porque a pandemia pegou de vários ângulos diferentes, né? Então, primeiro o cara foi ressarcido de comunicação, né? Ele ficou em casa, parado. Então,
efeitos fisioterápicos, né? O cara começou a ter dor nas costas, começou a trabalhar no sofá, dormindo torto na cama e trabalhando, né? Então as pessoas começaram a ter dor no corpo. Elas pararam a atividade física, porque o medo fez com que elas parassem a atividade, né? E aí você tem todos os efeitos da parada da atividade física. Tem os efeitos emocionais, os caras não viam as pessoas, começaram a ficar mais estressados, começaram a ter depressão. Então você também tem esses efeitos. Então a gente começou a analisar todos os efeitos que essas pessoas poderiam ter e começou a chamar gente que tem a ver com esse perfil. Você, dentro desse perfil, Sara, entrou na parte motivacional. Você é aquela pessoa que parou de fumar, que sentiu na pele o que é mudar. Né? Então, poxa, tem que trazer uma pessoa que tem essa vivência para também mostrar para as pessoas que as pessoas são capazes de fazer as coisas. Né? Por mais difícil que tivesse, as pessoas têm capacidade de mudar. Então a gente vem encaixando esse tipo de coisa e agora com a mudança também da pandemia, a gente também vem mudando um pouco o perfil das pessoas. Nós estamos trazendo atletas, né? Trouxemos o Zé João outro dia, que foi bicampeão da São Silvestre, que tem um lance de história atrás do esporte, né? Trouxemos agora gente da mídia, né? Então vem Serginho Xavier, que é repórter da Globo. Então eu venho trazendo gente para trazer informações gostosas. É sempre um papo divertido que eu gosto de ter com eles, porque as pessoas entendem bem, né? A nossa última foi sobre meditação, que também acaba ajudando as pessoas nessa fase de pandemia e ajudando também no esporte, né? Então, você vê, é uma coisa de louco. Então, quer dizer, foi tudo uma parada para a gente entender o processo e começar a usar as armas que a gente tem para poder lutar contra a pandemia. Você fala, Zeca, dos efeitos colaterais, né, da pandemia. No começo da pandemia, eu tinha que pensar em muita coisa, tomar muita decisão, gerenciar muitas vidas, né? Porque quando você toma decisões de encerrar atividades ou parar atividades ou até desligamento de pessoas, você está mexendo com vidas o tempo inteiro, né? E chegou uma hora que eu tinha tanta dor no corpo, mas tanta dor no ombro, eu não conseguia levantar meus braços acima do ombro. E aí vocês chamavam a gente para as atividades online. Eu tinha medo de fazer atividade física porque eu achava que o meu corpo ia quebrar. Era muito engraçado, de tanta tensão e de tanto estresse que eu carreguei, né? E igual a mim, acho que isso foi assim exponencial por aí, né? Teve muita gente Então. carregando muito estresse e muita dor, né? Então você Mas vê, olha só. aí, pode falar. Não, mas só para te complementar, né? Quer dizer, quando a gente fala de Zetrec, a gente fala de uma empresa pequena. Eu tenho lá 15 treinadores que trabalham comigo, mais uma equipe do administrativo, né? E tem pessoas que são parceiras, né? Os médicos, os nutricionistas e tal. Só nisso, quer dizer, cada pessoa, para mim, desligar uma pessoa ia ser a última coisa que a gente ia fazer nessa vida, assim. A gente ia carregar o cara, nem que se o cara tivesse, assim, a gente ia carregar esse cara nas costas, porque eu acho que é a base disso. Quando você pensa isso, você, de alguma forma emocional, você transmite isso para as pessoas. Sabe, o que eu tive de gente na Zetrec que não frequentou, não queria frequentar e continuou pagando a Zetrec de uma forma assídua, porque as pessoas me falavam várias vezes, que eu tô ajudando vocês, a ideia é quando tudo acabar, eu voltar e tá tudo lá, como a gente deixou, você entendeu? Exatamente. Então, e aí eu também, porra, ficava tenso, cara. Eu fico imaginando você que trabalha numa empresa grande, né, com assim várias pessoas trabalhando abaixo de você tendo que tomar algumas decisões que é de cortar 100, cortar 50 ou cortar 20, né? Então, quer dizer, é um estresse danado. Então, quer dizer, essas dores no corpo são muito normais para pessoas que têm essa função como a sua, né? E aí a gente tem que criar coisas para você fazer, para você relaxar, né? Isso que é importante. Né? E aí tem também os empregos indiretos, né, Zeca? Porque Opa. quando, por exemplo, você pega a turma da corrida, quando o pessoal não está treinando, não tem atividade de corrida de rua, toda aquela estrutura das corridas de rua que aconteciam às vezes 2 ou 3 no final de semana na cidade de São Paulo, todas essas pessoas que trabalham na corrida de rua são empregos indiretos que o seu trabalho gera, porque quando você está lá, você está com 800 pessoas fazendo atividade física e você mobiliza essas pessoas para elas estarem se superando, né?
essas pessoas geram empregos indiretos, porque você fala, ó, neguinho, vai lá, vai ter a prova tal, ó, a Zetrec vai todo mundo para a prova X esse mês. Tá todo mundo lá fazendo inscrição. Você está ajudando também a economia desse mercado indireto que parou, né? Ô, Zeca, Opa! teve uma pergunta aqui no meio do caminho, enquanto a gente estava conversando, que alguém perguntou, e você? Quais foram os efeitos que você sentiu na pandemia, né? Você teve dor no corpo, você teve insônia, teve... Porque teve tudo isso, né? As pessoas perderam fuso, as pessoas engordaram, emagreceram, você teve de tudo. E o Zeca? Não, eu tive todos os efeitos que todo mundo teve, não tenha nem dúvida, não teve nem dúvida, né? Assim, algumas pessoas sofreram, acho que mais, acho que pela carga que leva e até pelo estilo de vida que toma, né? Eu sou um cara, assim, muito positivo, sou um cara muito alegre e sou um cara que sou muito piadista, assim, eu brinco com tudo, por mais que a coisa esteja desabando, eu sempre tento arranjar uma coisa para deixar a situação alegre, né? Sempre foi assim, tanto pessoalmente, né, com a minha família, com as pessoas que eu gosto e tal, como no trabalho, né? Então, acho que se no trabalho você não tiver o âncora que te bota para cima, poxa, a empresa vai pro buraco, né? Então, eu sempre fui assim. Então, talvez eu tenha tido os mesmos efeitos, só que de uma forma mais branda. Então, lógico, eu perdi sono, mas eu perdia sono. Tinha dias que eu sentia que eu estava perdendo sono por conta de preocupação, né? Tava lá preocupado com alguma coisa, o dia de amanhã, o que tinha para fazer e tal. Mas tinha dia que, de repente, eu perdi o sono sem saber por quê, sabe? Aquele negócio de, pô, não sentia sono, eu ficava assistindo filme e tal, sabe aquele negócio? Que todo mundo sofreu esse efeito, né? Então, eu acho que eu sofri todos os efeitos que todo mundo sofreu, mas talvez eu tenha sentido de uma forma mais branda. E também o fato de você ter que gerar coisas, né? Ter a criatividade, pensar em coisas para as pessoas fazerem e tal, também te ocupa um pouco esse tempo e você não sente tanto essa pressão toda do que está acontecendo, né? Então, sim, eu senti, mas vamos que vamos, vamos embora. Passou. Mas aí a Zetrec se reinventou também, né? Porque a Zetrec era um contato tete a tete, né? Aquela coisa de tamo junto ali todo dia, o encontro diário dos treinos, mesmo no final de semana, não tendo treino, você estava lá promovendo as corridas com o treinador, e aí vocês se reinventaram, né? Vocês sentiram a necessidade de colocar a galera para se mexer em casa, né? Como é que foi isso? Então, assim, a gente tem algumas vantagens, né, na Zetrec, que foram algumas coisas que vêm desde o início dela, né? Nós somos uma assessoria esportiva, mas ao mesmo tempo nós somos um time esportivo. Então, nós somos aquelas pessoas que tentam sempre ficar próximo das pessoas. Aqui a gente não tem aquele lance de um cara passar a perna no outro, querer ser melhor que o outro. Aqui as pessoas se cruzam na rua com a mesma camiseta, se cumprimentam, mesmo sem se conhecer, né? O que eu acho que parece bobo, né? Mas é um diferencial que te deixa amanhã mais alegre, que você sente que você faz parte de algum contexto, né? Então, e estar junto com as pessoas era um plus, quer dizer, era além do que uma assessoria esportiva tem que fazer, além disso, a gente estava junto, a gente fazia treino de domingo, a gente corria junto de domingo, a gente fazia os treinos de escadaria aberto, né, que era, os caras podiam levar a família, treinos de funcional aos domingos também aberto, né, com o Felipe e tal. Então a gente já tinha muito, era um plus dentro do que uma assessoria esportiva fazia. Aí a gente só perdeu esse plus, né, porque a gente não conseguia estar junto com as pessoas. Só que aí a criatividade era essa, né? Como é que a gente vai criar coisas para passar essa percepção para as pessoas de que a gente está junto com eles, né? Uhum. Então, aí o que a gente fez? A gente pegou os mesmos momentos de aula normal, a gente fez as aulas online. Né? Então, ficou meio sutil, né? Mas, por exemplo, a gente notou que a maioria das assessorias começaram a fazer aulas pelo Instagram, né? Aulas abertas. Uhum. Eu achei uma puta falta de respeito com os nossos atletas. Falei, cara, o cara tá pagando sem fazer aula, ele tá te pagando porque ele confia em você, que ele quer a equipe unida, e eu vou fazer uma aula aberta? Não, eu vou fazer uma aula personalizada. Então a gente fez as aulas num circuito fechado, né? Em Zoom, no Teams e tal, convidando os nossos alunos para participar.
E aí a gente destacou um professor nosso para fazer a aula no Instagram. Quer dizer, a gente estava tentando mostrar para a sociedade que a assessoria, sim, se preocupava com os nossos alunos, mas a gente também se preocupava com a sociedade como um todo que estava em casa, né? Então, falou, cara, o cara quiser entrar lá, entra lá. Então, a gente destacou o Osés, que é o cara mais divertido da equipe aqui, para fazer as aulas pelo Instagram, e o resto a gente colocou nos mesmos horários de treino, a gente colocou as aulas online. Também para ajudar isso no lado emocional das pessoas, que elas já tinham as rotinas, né? Ah, de terça e quinta eu acordo de manhã para ir lá na Água Branca treinar. Então o cara vai acordar no mesmo horário, mais ou menos no mesmo horário e tal, e vai fazer em casa. Vai encontrar as pessoas, vai bater papo e tal. Então a gente foi tentando criar situações, começamos a colocar desafios semanais para as pessoas, para exercícios em casa. Então, na segunda-feira você faz exercício, na terça você soma o exercício da segunda com o da terça. E assim a gente foi falando com as pessoas. Cada semana era um professor diferente que fazia. Teve uma semana que os alunos faziam os exercícios e colocavam lá, e eu ia destacando ali e colocando. Então, quer dizer, a gente criou sempre ações onde os alunos se sentiram perto dos professores. Então, quando veio diminuindo a pandemia, diminuindo as ações dentro da pandemia, agora, né, que a gente pode voltar e tal, a gente foi vendo isso, que as pessoas agora eles trazem esse feedback. Falou, cara, muito importante vocês estavam sempre junto com a gente e tal. Então, essa noção de que as ações que a gente fez acabaram funcionando. Então, para mim, foi o melhor prêmio, o melhor salário é esse, né? Quando o cara fala que, putz, funcionou, quer dizer, tudo aquilo que você planejou deu certo. Então, é por aí, entendeu? Estão falando aqui que o Zé é showman. E é mesmo. E é mesmo, esse é Agora, divertido. Zeca, e essas ações online? Qual a sua ideia agora? Porque a gente até conversou isso um pouco lá atrás. Quando a gente vai para o parque, a gente quer correr, né? E é sabido que o corredor ele precisa de atividade de fortalecimento, ele precisa de educativo, ele precisa de uma série de outras coisas além da corrida para poder conseguir se desenvolver, não lesionar e tudo mais. Essa ferramenta do online vai ficar? Como que você vai fazer com essa turma? Então, aí eu vou assim, a coisa toda foi se Engraçado que eu te desenvolvendo. perguntei e uma pessoa está perguntando aqui a mesma coisa. Qual o É mesmo. aprendizado de tudo isso que vai ficar? Então, na realidade, à medida que a pandemia foi acontecendo, a gente foi ajustando, né? Então, a gente criou algumas ações que a gente achava que eram importantes, e aí foi ajustando as mesmas ações à medida que a gente foi acompanhando o desenrolar da pandemia no estado e na cidade, porque a gente criou os nossos protocolos todos em cima do que foi liberado pela prefeitura, o que foi liberado pelo Estado, né? E aí, aqui eu respondo pela Zetrec, tá? Porque a Uhum. Zetrec sempre teve o time na mão, o que a gente fala para os nossos alunos realmente entendem e respeitam, eles vêm para a gente como... sabendo que nós somos os orientadores mesmo e acabam fazendo. Agora, as assessorias são diferentes e agem de formas diferentes, né? Então, a gente veio seguindo, a gente desenvolveu os protocolos alinhados com o protocolo da cidade e do estado, né? E aí a gente fazia reunião toda semana com a minha equipe, com os professores. Todos os treinadores, a gente sempre se encontrava ou no sábado de manhã ou no domingo de manhã, num bate-papo online, que esse foi um dos aprendizados. Eu tinha muita dificuldade para fazer reunião com os treinadores, porque os caras têm treino particular e todos os horários, então você nunca conseguia juntar todo mundo. A gente fazia reunião de sábado à tarde, era um horário desgraçado de fazer reunião, né? Mas as pessoas tinham muitos afazeres, né? Com o online ficou muito fácil, porque o cara faz de casa. Faz Então, casa, faz do carro, faz qualquer putz, lugar, né? eu pegava a Xan Figueiredo, que é a nossa treinadora de ciclismo, ela fazia do carro voltando de treino, sabe? Então, dá para fazer, né? E aí a Uhum. gente foi modulando. Então, a gente criou algumas ações, né? Então, a gente criou as aulas online que ocupavam os espaços do treino. Aí a gente chegou a essa conclusão que você está falando. Pô, e o educativo e tal, não sei o quê. Aí a gente destacou um ou dois treinadores que estavam dando online, falou, cara, dentro do teu online você vai fazer educativo. Então o cara fazia educativo dentro de casa, né? Lógico, os educativos adaptados, né? Então a gente conseguia já colocar um treinamento técnico específico dentro de casa, junto com o trabalho de funcional. Então são ações
que os alunos talvez não sentiram essas coisas, mas tecnicamente para a gente era muito importante incorporar. Né? Aí depois disso tudo, a gente começou a fazer as lives de sexta-feira. Falou, pô, vamos trazer informação para esses caras. Então, sempre de sexta-feira, meio de 15, tem um bate-papo lá que eu trago sempre alguém para a gente conversar. Né? Então, a gente colocou isso também. Aí, a gente foi criando desafios semanais para poder o cara estar envolvido com algum processo durante a semana, para o cara não fazer um treino e parar. Então, ele tinha que sempre estar ligado dentro do processo. Né? E aí, a gente ainda foi pensando em outras coisas, foi desenvolvendo outras coisas que a gente fazia e tirava. A gente colocou uma aula de laboral no meio da tarde. Né? Por quê? Porque a gente tem várias empresas que treinam com a gente e as empresas, as turmas estavam em casa. E aí, os caras falam, pô, e aquela paradinha, né? Então a gente criou o Zetrec, como é que a gente chamou? Café com Laboral. Então era aquela hora da tarde, às 3h30 da tarde, o cara tinha que parar para tomar um café, meu. Para lá, toma um cafezinho, come uma fruta tal. E aí a chamada era um professor nosso. Então a gente chamava os caras faziam um exercício de 10, 15 minutos, tomavam um café e voltavam para o trabalho. A gente tem certeza, Sara, que com essas ações a gente ajudou as pessoas. Então a função ali não era nem pensar em treino, se o cara estava melhorando, se o cara não estava melhorando. A ideia era trazer para as pessoas saúde mental e física mesmo. Entendeu? E aí, à medida que foi passando a pandemia, a gente foi ajustando e foi começando a abrir. Né? Então, o que a gente pode fazer agora? A gente via que dava para treinar de madrugada, então a gente voltou a mandar os treinos para as pessoas. Falou assim, olha, tem o cara que está em casa, mas tem o cara que tem esteira, tem o cara que consegue sair às 5 horas da manhã. Eu treinei durante a pandemia, eu saía às 5h30 da manhã, voltava às 6h30, 7 horas e estava em casa. Né? Quando a cidade acordava, eu já estava voltando para casa. Né? E sempre de máscara, sempre sozinho, correndo em bairro, quieto. Né? Então, a gente conseguia fazer. E aí a gente foi, né? Então a gente começou a abrir, começou a colocar. Aí agora com a volta dos parques, né? Mesmo quando tinha os parques fechados, mas já tinha uma liberação para ir para a rua, a gente já começou a colocar os educativos de novo e tal. E hoje a gente tem as ações todas nas ruas. Essa semana a gente está abrindo o Parque do Povo, que tinha a administração do Parque do Povo, como o parque é muito pequenininho, eles não deixavam ter treino interno, porque qualquer treino interno criava uma aglomeração. E com justiça, sabe? A gente foi respeitando, foi entendendo, passava para os alunos, né? E aí a gente tinha, pô, pessoal, vocês que estão no Parque do Povo, vai para o Ibirapuera, vai para o Severo Gomes, tem treino no mesmo horário, num parque razoavelmente próximo, né? Então as pessoas se deslocavam e treinavam, né? E aí, à medida que foi se liberando esse processo, e agora com o Parque do Povo, a gente levou as pessoas de novo para o parque, todos de máscara, né? Mantendo o distanciamento social, e a gente fez um ajuste na nossa hidratação para que o acionamento da água seja de uma forma com menos contato. A gente está solicitando para as pessoas levarem a garrafinha deles para também não ter contato com copo, com coisas que podem ter a transmissão. Né? A gente já estava numa pegada até de sustentabilidade, nos nossos desafios aqui das corridas virtuais, que também foi uma novidade que a gente colocou, a gente está dando uns copinhos retráteis para as pessoas, para eles poderem levar depois nos treinos. Então o cara bota o copinho no bolso, abre o copinho, que ele é de silicone, o cara toma água lá, toma o Gatorade dele e continua treinando. Então são ações que a gente foi colocando sempre de uma forma pensada. Né? E aí a gente falou, porra, e as provas, né? Os caras estão sem provas, né? Como é que os caras vão fazer, né? Aí a gente criou os desafios virtuais da Zetrec. A gente vai para o terceiro desafio virtual, né? Sempre com uma média de 200 pessoas participando, né? Que é muito legal, né? Claro. Né? E aí o que mudou? No primeiro desafio, a gente fez várias atividades para o cara dentro de casa. Então ele tinha o desafio dele, ele fazia dentro de casa. Então ele tinha dentro da sala, ele tinha na escadaria do prédio, ele tinha o cara que podia sair na rua, corria pouquinho, e aí até as provas normais, 5, 10 quilômetros e tal. À medida que veio mudando os desafios, as pessoas estão saindo mais de casa, e saindo mais de casa, a gente foi deixando de ter alguns desafios para ter outros, né? Então agora a coisa vai entrando mais num eixo normal. E agora de dezembro vai ser super legal, que vai ter um double challenge, né? Quer dizer, vai ser 2 desafios dentro de um só. E aí a gente vai bagunçando com os caras, entendeu? Então o que sobrou disso? Fala.
Não, fala, o que que sobrou disso? Conclui aí. Não, o que que sobrou disso? Hoje a gente vai ter os treinos nos parques, vai continuar com os desafios virtuais, porque para o ano que vem talvez as corridas de rua ainda sejam meio, né? Mas a gente continua com as ações online também, porque a gente complementou o processo. O cara treina às terças e quintas na Água Branca, por exemplo, e às segundas e quartas ele tem o treino online para fazer um exercício localizado em casa. Então, o que ficou disso tudo? Qual foi o aprendizado? Uma abrangência maior de ações para os nossos alunos, né? Muito mais versatilidade nas nossas ações, né? E algumas aberturas de alguns eventos novos que a gente pode desenvolver para 2021. Então, estamos junto. Legal. Enquanto você está falando aí, tá bombando aqui uma tal de discussão da maldita máscara. Entendeu? É isso aí. Correr com a máscara é ruim, e aí tem gente aqui falando que tem máscaras que são melhores, máscaras que são piores. Eu tenho que falar uma coisa, né? Como eu quebrei o pé logo na abertura dos parques, né? Acho que na segunda semana de treino eu quebrei o pé e eu não tô correndo, eu tô nadando. E aí eu tenho uma vantagem, que na piscina não preciso usar máscara, né? Então estou sendo afetada porque eu não posso correr, mas estou fazendo atividade física de uma forma diferente. Estou aprendendo um mundo novo que é muito legal de compartilhar também. Mas quando eu estava correndo, eu também tinha dificuldade com a máscara. Eu corria com aquela, como é que chama aquele pano lá que a gente pode pôr na cabeça? Buff. O buff. É o buff. Eu corria com buff, que eu achava que me protegia mais e mais distanciada das pessoas, mas realmente eu sentia dificuldade na respiração. O que que você fala aí para o pessoal? Porque máscara a gente tem que usar, a gente vai ter que usar e não dá para abrir mão disso, né? Qual é a dica da Zetrec com relação à Não, máscara? então, e aí também vem com uma história, né? Quer dizer, começou que tinha que ser a máscara de tal jeito, tal jeito. A gente até também foi uma das primeiras assessorias esportivas, se não foi a primeira, a gente deu de brinde para as pessoas a máscara da Zetrec, para as pessoas poderem começar a já entender que é um processo que é importante e tal, né? A primeira vez que eu corri de máscara, Sara, eu quase morri, assim, entendeu? Porque me senti muito mal, né? Mas por quê? Porque tudo que você faz de novo exige uma adaptação, entendeu? As pessoas estão achando que tem que usar a máscara, mas eles não querem se adaptar a elas. Então acaba tendo um sofrimento, né? E foi o que aconteceu comigo na primeira vez que eu corri de máscara, né? Eu corri com uma máscara qualquer, eram dois panos de algodão, e aí saí correndo e a bicha entrava na minha. Tá? Tá tranquilo? Então, o que acontecia? Tá ouvindo? Tô ouvindo, agora voltou. Ah, então beleza. Então, aí a primeira vez que eu corri com uma máscara normal, só que eu impus o mesmo ritmo que eu impunha normalmente nos meus treinos. E aí, pô, a máscara começou a entrar na boca, porque ela vai molhando, né, de suor, e a própria troca, né, de você respirar e tal, ela vai entrando na sua boca e começa a dar um desespero, né? Então, o que acontece hoje? Hoje existem máscaras com os fios, com a trama um pouco mais aberta. Né? Eles colocam dois panos, mas com a trama mais aberta, é um pouco mais fácil de se respirar. Né? E o outro detalhe é que você tem que diminuir o teu ritmo. Você não pode sair colocando o mesmo ritmo que você fazia. Você tem que colocar um ritmo um pouco mais lento e aos poucos ir se adaptando para lá na frente você voltar a fazer o mesmo ritmo que você fazia. Né? Então agora existem as máscaras mais tecnológicas que fazem essa troca um pouco mais fácil. Né? Mas e é uma coisa que eu acho que é bacana, é você pegar uma máscara com a trama mais leve e você se manter sempre longe das pessoas, né? Lógico, não ficar né, acumulando ali perto das pessoas. E dá para usar assim a máscara, porque eu corro de máscara direto. Eu uso buff também, só que eu coloco um ritmo um pouco mais leve e tá tudo certo, vamos que vamos. E também tem outra coisa, né, Zeca? Por exemplo, quando eu quebrei o pé, no hospital, o médico, eu só perguntei para ele, falei assim, é cirúrgico? Ele falou, não, muito provavelmente não, porque eu rompi 2 ligamentos além da fratura. Mas ele falou, provavelmente não, muito provavelmente não. Eu falei, então tá bom, porque eu não queria passar pela cirurgia. Ele falou, mas para um maratonista
é muito difícil falar que você não vai mais correr. Eu falei, bom, mas eu não posso correr, então eu vou nadar. E aí as meninas começaram, como é que você tá? Eu falei, gente, olha, vai treinando, porque eu vou voltar com o meu pulmão um vulcão. Por quê? Porque eu me coloquei numa atividade respiratória, numa atividade aeróbica diferente do que eu estou acostumada. Eu não estou correndo, eu estou nadando, eu estou numa respirada ritmada, num respira solta, aquela coisa da contenção da respiração da natação, né? De segurar o fôlego, nadar rápido, depois soltar e tudo mais. Então, eu estou fazendo uma atividade de treino aeróbio que não era o meu treino, e eu já tive essa experiência lá em 2012, na época da minha fratura por estresse, e eu sei que eu vou voltar com um pulmão muito bom, né? E isso que as pessoas também têm que pensar. Hoje, correndo de máscara, a atividade aeróbica, ela está diferente. Ela existe, ela está diferente. A vacina vai vir. E quando a vacina vier e a gente puder correr sem máscara de novo, o pulmão, né? Alguém escreveu aqui que correr de máscara é como subir uma montanha de 5.000 metros. Mas depois, cara, você tem que pensar que o treino que você está dando para o teu pulmão, você vai ter um ganho lá na frente muito grande, né? Querendo ou não, muda tudo isso, não muda? Sim, não, eu acho assim, Sara, tem um lance técnico em cima disso, né? Mas eu acho que hoje a gente não pode só pensar nisso, a gente tem que pensar que é incrível, que as pessoas não pensam mais nos outros, né? Eu acho que hoje você tem que pensar que existem pessoas do seu lado e que você tem que respeitar as pessoas, né? Então, às vezes eu ponho minha mascarazinha lá, meu buffzinho e vou correr. Às vezes eu passo por dentro do Parque de Ibirapuera, eu vejo os caras fazendo série sem máscara, o cara vem na sua direção, quer dizer, o cara tá sem máscara, o cara corre na sua direção, quer dizer, é uma total falta de respeito com a comunidade, né, com as pessoas, e aí eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, porque esses caras acham que eles são melhores do que os outros. Não, Ô, eu tenho que Zeca, fazer meu tiro. Cara, um eu não problema consigo, da você entendeu? humanidade é o ser humano. Exatamente. Eu tenho um amigo meu que fala que o ser humano é aquela pecinha que não deu certo. Sabe aquele negócio? Então, O cara, problema da humanidade é o ser humano, entendeu? então é um pouco isso, sabe? E aí você fala, pô, cara, você não está colocando a máscara por sua causa, você está colocando a máscara por conta de uma comunidade. Então, primeiro, existe uma lei para você usar máscara. Então você tem que usar máscara, primeiro que é uma lei, né? É imposto para você que você tem que usar máscara, aonde você estiver, né? Estando em lugar aberto, né? E aí você vai fazer uma tipo, não, mas não dá, isso aqui. Cara, e aí o cara chega e fala assim, não, porque eu sou guerreiro, porque eu sou foda, porque eu treino isso aqui. Pô, você não é foda, porque você não tá conseguindo nem correr de máscara, velho. Você entendeu? Então, o legal é assim, você passar por essas dificuldades e tirar os aprendizados dela. No momento que você abre mão de uma lei, abre mão de respeito pelo seu parceiro, né, pelas pessoas que estão em volta de você, você já não está sendo nada, você tá sendo um fraco, entendeu? Na minha cabeça. Então, isso, além disso, é você ter agora paciência, entendeu? Porque as provas vão voltar devagarinho, elas vão voltar com uma característica diferente, elas vão voltar muito mais chata do que elas eram, entendeu? Pô, não vai ter gente em volta, se acabou tem que ir embora para casa, você não vai ter assessoria nas provas, entendeu? Então, tem que pensar nisso tudo, entendeu? E aí vem uma outra onda da Europa, que você, putz, isso vai chegar aqui, Sara. Pode ser A que não, gente já não tem chegue mutação aqui. do vírus, né? É um vírus, né? Exato, exato, H1N1, exato. ela tem mutação todo ano, né? E o que eu acho mais engraçado é que as pessoas estão tratando o vírus, nós somos da geração da AIDS, né? Então as pessoas estão Oh, decidindo quem é que te transmite Covid e quem não te transmite Covid, como elas decidiam quem transmitia AIDS e quem não transmitia AIDS para usar camisinha, né? Então, a máscara é a camisinha nessa geração. Se a camisinha na nossa época veio para ficar, a máscara hoje veio para ficar, né? exatamente, exatamente. Então, eu acho que é isso. A gente vai aprender coisas que a gente vai usando, à medida que não vai, a gente não deixa de usar. O importante é a gente respeitar e entender essas mudanças, né? Porque, como você falou, existe a mutação do vírus e ele vai vir mutando. Eu acredito que não vai ser uma vacina só que vai dar jeito, né? A coisa acho que vai precisar
vacinas talvez anuais e tal, para poder proteger a população. E a gente tem que entender isso e tem que trabalhar com isso, né? Porque senão você não desperta a sua criatividade, você não se desenvolve, você não cresce, né? Que é tudo isso que a gente vem falando aqui hoje, né? Para você mudar, para você se redescobrir, se reinventar, você tem que analisar a situação do jeito que ela é. Não adianta você se negar a elas e falar assim, não vou usar máscara e dane-se. Não, você tem que usar, cara. O lance é você conseguir correr, conseguir fazer tudo que você faz com ela agora, entendeu? Sabe que essa semana veio um profissional aqui em casa para fazer uma manutenção. E ele chegou aqui com a máscara aqui, né? Com o nariz de fora. E em casa chega alguém, a gente coloca a máscara e eu falei para ele, olha, você tem que colocar sua máscara no nariz. Aí ele falou assim, eu já tive Covid, então a gente acaba relaxando. Eu falei, tá, mas aqui em casa a gente não teve. E você pode ter tido contato com alguém que teve Covid aí na rua e tá carregando o vírus aqui para dentro de casa. Então você precisa cuidar da gente, né? É meio básico isso, né? Não é? Mas, ó, Sara, o que é interessante disso é a gente às vezes imagina que a pessoa ela é ignorante no bom sentido, né? Não teve a oportunidade de estudar, e são essas pessoas que causam problema. E não é. Essa semana passada, para você ter uma ideia, a USP lançou uma campanha para que as pessoas usassem máscara, né? E o desenho da campanha dela era uma pessoa de máscara com a máscara embaixo do nariz. Olha só. Aí teve algumas redes, né? A CBN aqui de São Paulo, as pessoas falaram a respeito, aí eles foram lá e consertaram o desenho e colocaram para cima. Então, quer dizer, quando a gente pensa que a gente tem que se preocupar mais com as pessoas mais ignorantes para poder ajudá-las e tal, não, às vezes as pessoas de dentro de uma universidade fazem a coisa errada, entendeu? Então, assim, e aí teve alguém aqui que perguntou, eu passei aqui, tem alguém perguntando qual a importância do professor de educação física dentro desse papo todo de Covid, né? Eu acho que não só do professor de educação física, mas de todas as pessoas da saúde, né? É trazer a informação correta, né? É tentar passar a informação verdadeira para as pessoas. Isso é que é o mais importante, porque às vezes o cara fala, não transmite assim, não, transmite assim, você tem que usar assim, você tem que tomar cuidado e principalmente você tem que respeitar as pessoas que estão em volta de você. Sim, Essa é a ideia. porque é uma doença traiçoeira, né? E o grande problema é que muita gente teve e passou ileso, mas as pessoas que tiveram e que tiveram complicações passaram muita dificuldade, muito aperto, né? Não basta dizer o número de mortes que a gente está colecionando aí, mas o que a gente também não tem noção é do volume de sequelas que essas pessoas vão carregar, né? Então, também tem esse outro lado que é muito importante de ser pensado, né? Sara, além disso, olha só, a situação não terminou. As pessoas acham assim, eu tive a doença, então eu estou livre. Não está livre. A Não. gente ainda está aprendendo com as situações, né? Então a gente vê as pessoas... E assim, também respondendo uma pergunta aqui que eu vi se alguém da Zetrec teve Covid, né? A gente aqui tem muitos alunos que trabalham na linha de frente, né? Médicos duais, tem médicos de outros hospitais que trataram as pessoas de frente. E esses caras pegaram Covid, né? Tem gente do meio da comunicação aí que viaja para burro de um lugar para o outro e tal, acabou pegando Covid também. Então, teve bastante gente que pegou Covid. O importante é o tratamento que você deu para eles, né? Agora, as pessoas que já tiveram Covid, passa a fase que eles, né, tiveram a doença e eles acham que eles estão recuperados. E a gente já vê o caso de morte de problema do coração com um cara que já tinha tido problema e estava assim fazendo nada, assim, o jogador de basquete da NBA, estava lá jogando bola na cesta, de repente caiu duro. O rapaz, que é um triatleta brasileiro, que era assim da seleção brasileira de triatlon, estava fazendo um treininho leve de corrida, caiu duro, morreu. E esse cara tinha tido Covid lá no começo. Então, existem muitas coisas que a gente já sabe, mas existem muitas coisas que a gente ainda está aprendendo. Então, inclusive numa das lives que a Zetrec fez com um dos médicos, ele falou, olha, se você teve Covid, ficou parado na pandemia e vai voltar a treinar, cara,
vai no médico, faz uma bateria de exames, porque dependendo do exame é detectado o que você tem. Se é algum tipo de inflamação, e principalmente cardíaca, pelo que eles têm falado, né? Então aí você vê o que tem, se tiver bem, volta aos pouquinhos, e aí sim, tudo bem, aí vem para o profissional da atividade física, que a gente faz a evolução dentro de um processo natural, né, e normal para uma pessoa que foi infectada. Então, existe assim, as pessoas não estão livres, nem as pessoas que já tiveram. É importante a gente saber disso para a gente poder se situar. Dá para treinar? Dá para fazer atividade física bem orientada, tem que ter os cuidados, né, de máscara, distanciamento, onde você mexe, aquela coisa toda. Dá para fazer? Dá. Mas você tem que se ligar que a coisa não está resolvida. Isaac, uma coisa que é importante também as pessoas saberem é que a imunidade não é eterna, né? Na Inglaterra, eles já estão fazendo estudos de pessoas que tiveram Covid há 3, 6 meses e essas pessoas estão com a carga de anticorpos reduzida. Eu dou meu exemplo pessoal. Em 2006, eu tive hepatite C. Ter hepatite C é uma doença que você tem uma vez na vida e você não tem mais, né? Eu me curei, eu zerei a carga viral na época, mas eu sempre apresentava os anticorpos no meu exame de sangue. Já tem 2 ou 3 anos que eu faço check-up e eu não tenho mais anticorpos para hepatite C. O que significa que se eu tiver novamente contato, muito provavelmente eu vou me infectar. Então, e eu tô falando isso para cá. A nossa imunidade, ela não é eterna. Ah, não, eu já tive, então eu não vou ter mais. Sim, você pode ter e você precisa fazer acompanhamentos médicos. Você precisa tomar os seus cuidados pessoais com relação a isso, né? Exatamente, exatamente. Essa pesquisa da Inglaterra foi super jóia. Aconteceu aqui, ó, saiu aqui há umas 3 semanas atrás. As pessoas se infectaram, subiram a carga de anticorpos, né? Então elas responderam bem à Covid, e depois que elas sararam, com o tempo, o organismo faz o que a gente chama de homeostase, né? Ele tende a um equilíbrio, ele vai voltando, mantendo. Para que eu vou usar esses combatentes, né? Esse grau de imunidade alta se eu não estou sendo atacado? Então a tendência foi de voltar. Agora, você viu, os profissionais que trabalham na linha de frente, por eles terem um contato com mais frequência, os anticorpos se mantiveram um pouco mais altos. Olha só que interessante, como o organismo é lindo, né? Quer dizer, eu acho isso Ele muito, sabe o muito que bacana. faz, né? Eles lutam pela proteção, né? Ele luta pela sobrevivência. Então, a gente não, reforçando, quer dizer, não está resolvido e a gente tem que ir aprendendo cada vez mais para poder juntar mais informações para daí sim, talvez, sanar mais esse problema que a gente está vivendo, né? Apesar de fazer... Ixi, agora a minha internet que travou. Você está Tô me te ouvindo? Tá. Não, Tá, é que a minha agora internet tá tinha dado voltando. uma travada aqui. Apesar de fazer atividade física ao ar livre, me alimentar bem e ter vindo com uma vida de atleta nos últimos 14 anos aí, 13 anos, a minha vitamina D sempre foi, mas muito baixa, tipo 29, 30, nada acima disso, quando o nível normal é 40. E aí, quando começou a pandemia, o meu acupunturista virou e falou, olha, vamos tomar vitamina D, né? Vamos tomar vitamina D e desde o começo eu venho tomando vitamina D todos os dias numa carga bem elevada e eu já consegui subir minha vitamina D para 56, coisa que eu nunca tive na vida, porque também é uma Legal. das coisas que eles dizem que é um fator de imunidade. A gente está saindo para a rua, a gente está indo todos os dias, as pessoas estão cada vez mais voltando a trabalhar, voltando a se encontrar, voltando a ter atividades. Eu mesma estou esse final de semana num curso presencial com todos os cuidados, mas estou num curso presencial, a gente com todo mundo de máscara, com quilômetros de distância cada um. Mas a gente tem que começar a fazer isso com responsabilidade, né? Nós temos que ter muita responsabilidade nos nossos atos, porque neste momento a gente não está cuidando da gente, né? É o que você falou, a gente está cuidando de toda uma população, né?
E é interessante isso, Sabra. Quando começou a pandemia, eu fui entrevistado ali por um repórter e ele falou assim para mim, Zeca, o que, que você acha que vai ficar dessa pandemia para as pessoas? Naquela época se falava de novo normal e tal, né? Ah, o que, que você acha que as pessoas vão aprender daqui e tal? Falei, olha, a tendência das pessoas não aprenderem tantas coisas como a gente está imaginando agora. Porque quando a gente passa por alguma situação, a gente fica o rei da nova informação, né? Aprende coisas e tal, né? Quando a gente resolve aquele problema, a gente tende a querer voltar para o que era antes, entendeu? É uma tendência natural das pessoas. E aí até o repórter, coitado, ficou meio, né, decepcionado com a minha resposta. Achou que eu fosse falar um monte de coisa. Eu falei, cara, é uma tendência das pessoas. Elas vão voltar para o que era. E aí agora você vê exatamente o que está acontecendo agora, né? Nem está resolvido o negócio, as pessoas já estão lotando os estádios, estão querendo ir para fazer não sei o quê, lotando bar e tal. Então, é muito importante isso que você falou. As coisas não estão resolvidas e algumas coisas precisam ser feitas, né? Então, o trabalho que você precisa fazer, né? As reuniões e tal. Mas, cara, você tem que ir com o maior cuidado possível. Máscara, quietinho, álcool gel. Eu virei o louco do álcool gel. Tem um negocinho de álcool gel, eu passo na mão. Ah, não vai fazer mal, vai. Então, passo nos braços. Tá tudo certo, entendeu? E se você tomar esse tipo de cuidado, você está colaborando, né? Você está fazendo parte desse time que quer ver a coisa resolvida de uma forma inteligente. Então, é Eu isso era a daí, Maria sabe? do creme, agora eu virei a Maria do álcool gel. Mas não é brincadeira, né? Vamos que vamos. Zeca, e assim, a gente está aqui com 10 minutinhos para a gente terminar a nossa live. E os planos da Zetrec agora, na Zetrec pós-pandemia, né? Como que. Então, o que, que a gente está? A gente está fechando o ano, né? Então a nossa preocupação agora é manter os alunos bem condicionados para o final do ano, né? Porque a gente tem um ano de 2021 com muitas ativas, né? A gente não sabe se vai ter corrida, se não vai, se vai ter, como vai ser, como que as pessoas vão encarar esse novo momento, né? Esse novo formato de correr, esse novo formato de fazer provas de triatlo, provas de ciclismo e tal, né? Então, a nossa preocupação hoje é manter o pessoal bem condicionado até o final do ano e encarar 2021 como se fosse um ano normal. Né? A gente está acreditando que a vacina deve chegar aí no começo do ano, no máximo aí em junho do ano que vem. E aí, no começo de janeiro, a gente vai ter, para os eventos específicos de corrida, a gente vai analisar. Se tiver as corridas, a gente vai ter uma conversa interna aqui para ver se nós vamos participar ou não, né? No sentido de estimular as pessoas a fazer. Então. Se não, a gente vai continuar com as nossas corridas virtuais, então nós vamos fazer um circuito de corridas virtuais para 2021, né? Sempre objetivando a motivação de todos, né? Que todos fiquem motivados em fazer, né? Para manter essa motivação de provas, né? A gente já tem as provas, os treinos nas ruas, então eles voltam, a gente vai manter os treinos online para poder dar esse suporte. A ideia agora é entrar também online com suporte para as pessoas que querem fazer musculação. Então a gente tem gente que vai fazer musculação e às vezes não sabe o exercício que faz direito e tal. Então a gente vai destacar um treinador nosso para acompanhar de forma online também os primeiros treinos, a postura do cara fazendo atividade e tal, e depois deixar o cara treinar um pouco sozinho. Depois a gente faz um acompanhamento com frequência, mas não todos os dias, né? Até porque o trabalho da assessoria é de corrida, né? A gente está colocando um plus dentro de todo esse conteúdo, né? E aí, à medida que for podendo, a gente vai voltando com aquelas aulas plus que a gente fazia, né? De treinamento de escadaria aos domingos, treinamento funcional aos domingos e tal, mas a gente ainda vai esperar até o final do ano para a gente voltar com essa ação, porque é uma ação que pode trazer uma certa aglomeração. A gente está fazendo uma análise agora de como ficam os parques, né, que estão abrindo no final de semana, e quando os parques abriram, deu essa esfriada, essa mudada de tempo, então não pegou ainda gosto, né? Então, com o aquecimento da temperatura, pode ser que aumente muito o fluxo de pessoas nos parques, e aí a gente não vai fazer alguma ação que possa piorar esse tipo de coisa para as pessoas. Então, a gente está com alguns cuidados de término de uma ação de 2020 para algumas projeções para 2021. Então, a gente já tem algumas projeções, mas vão
depender como está o andamento da pandemia. E o coach Zeca para 2021? Porque as pessoas, uma coisa assim, o Zeca é muito conhecido como treinador, né? Corrida e tudo mais, mas o Zeca também é coach, né? E esse trabalho aí da psicologia, você deve estar prevendo aí acentuar essa atividade. Conta pra gente, tem algum spoiler para passar? Então, na realidade, hoje o meu coach já está mais com cara de psicologia do que de coach mesmo, né? O coach, né, a própria profissão de coach, ela foi muito deturpada, foi muito mal utilizada, né? Mas o meu processo de coach é um processo onde a gente vai direcionado para os objetivos que a pessoa precisa na vida, né? Então, você tem gente que precisa melhorar a empresa, então você vê as habilidades que ele tem ou a falta de habilidade que talvez ele tenha para poder trabalhar isso e melhorar isso nas pessoas, para elas poderem galgar coisas melhores para elas. Então, quer dizer, já tinha essa pegada, um coach que ia desde o esportivo, mesmo que é a minha veia, né, até para o executivo, para o carreira e tal, que eu também trazia muito coisa do esporte, né? Com equipe, motivacional dentro do trabalho, né? Como é que você motiva as pessoas, como é que você se motiva, né? Criar coisas de fazer a pessoa sempre ficar incomodada com as coisas, querer estudar mais, querer se aprimorar para poder levar isso para a carreira dela, né? Agora, com a entrada da psicologia, ela fica com uma pegada um pouco mais entender de onde veio todas essas coisas que as pessoas passam, para poder também trazer outras sugestões, né, dentro desse processo. Então ele vai incorporando coisas, né? Mas ao mesmo tempo, esse lance da pegada da psicologia é também para trazer para o esporte, para fazer alguns trabalhos de melhor qualidade, principalmente com os maratonistas, né? Que é a categoria que eu mais trabalho, né? As pessoas que fazem corridas de longa duração e tal. E aí dentro disso, sigo fazer um trabalho muito mais mental, né? Com preparação mental para que essa pessoa consiga quebrar os recordes dela. Então, eu sempre faço as coisas meio que vai complementando a minha própria carreira, né? E que é o que me deixa feliz, né? Então, taca ali pau, vamos embora. Ô, gente, ó, vou contar para vocês que o Zeca foi o autor do prefácio do meu livro, responsável pela minha primeira maratona. Eu xinguei o Zeca a maratona inteira, porque eu queria morrer. O que eu estava fazendo ali? O que esse cara me levou para Berlim para correr uma maratona, né? E agora ele foi o prefaciador do meu livro, né? E você fala nessa coisa do maratonista, eu vou para academia hoje nadar, eu aprendi que no domingo não tem professor, então eu tenho o meu longo na natação. E eu entro na piscina, por 1 hora, eu nado 1 hora direto, sem parar, porque a gente é doido, né? A gente quer se Você vê? extenuar. E eu fico, até na piscina, eu fico buscando aquela sensação extenuante, a sensação de bem-estar. Hoje eu estava conversando com uma médica psiquiatra e ela estava falando que a gente tem uma tendência, tem um mecanismo de hereditariedade aí, de dependência, né? E eu fui dependente do cigarro muito tempo. E essa forma de eu me entregar para a endorfina e buscar muito fortemente a endorfina é uma compensação de dependência. Eu cubro uma dependência através de outra dependência, viciadinha aí na endorfina. Né? Isso é legal. Zeca, dá seu tchau aí para o pessoal. Te agradeço muito pela live, pela sua participação. E não esquece de chamar aí os homens da Zetra, que tem muita gente aí na idade do Novembro Azul para se cuidar. Vamos fazer aí a prevenção masculina nesse mês, hein? Então eu estou dando bastante palestra nas empresas, falando um pouquinho disso, né, de prevenção e tal, que é uma das coisas que eu faço, né, dar suporte físico e esportivo nas empresas, né, de saúde nas empresas. Então eu venho falando muito disso. Mas gostaria muito de te agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade. É sempre gostoso falar assim, quando você está falando, mas que essa pessoa representa um monte de gente que está atrás dela, né? Que tem o mesmo perfil, as mesmas necessidades e tal. Então é muito legal, assim, estar junto com você e eu te agradeço por isso e agradeço muito ao pessoal que ficou assistindo com a gente.
todos os beijinhos que vocês mandaram, todos os ois. Eu vi todos, mas ultimamente a gente fazer live no Instagram é sempre uma emoção. Então eu não tenho interagido muito com vocês para a gente preservar aqui o sinal, tá bom? Então, beijo, beijo, Zeca, brigadíssimo. E até sábado que vem às 18, mais um homem do nosso Novembro Azul. Tem novidade. Beijo.